Se você quer aprender a fazer o seu Dendrobium nobile florir na primavera, saiba que você tem que começar a cuidar a partir de agora. Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa Monteiro, vocês estão no canal Orquídeas Natureza. Hoje nós vamos falar um pouco de Dendrobium. Muitas pessoas reclamam porque não conseguem floração lá para o mês de agosto, lá para a primavera, e o que as suas plantas te dão de presente são brotos em vez de florações. Então, se você quer conseguir uma floração abundante lá na frente, você vai precisar agora, mais especificamente agora no mês de maio, para você fazer determinados ajustes que vão influenciar diretamente na quantidade e na abundância da floração dos seus dendróbios. Em primeiro lugar, qual que é a regrinha básica para dendróbio? Eles amam ser cultivados em cachepôs e tocos de madeira, vai bem em árvore, ou seja, eles não gostam de umidade. É uma orquídea que tem raízes finas, não suportam umidade e quanto mais livres as raízes estiverem, mais elas vão gostar. Vou mostrar um exemplo para vocês de um Dendrobium nobile que está plantado no cachepô, uma bela touceira. E vamos já começar os cuidados para que ela floresça linda e abundante lá na primavera. Você também pode cultivar em tocos, tronquinhos de madeira, elas gostam bastante. Eu queria mostrar para vocês especificamente como a raizinha dela é fina. Aqui dá para ver que está em plena atividade, a raizinha dela é bem fina, então ela não suporta ficar no substrato úmido, não gosta muito de vaso de plástico. Se for sua única opção, se você só tiver um vaso de plástico na sua casa para plantar, eu recomendo que você faça bastante camada de drenagem com isopor, argila expandida, pedra brita e faça um substrato também bem drenado, evitando colocar musgo na mistura ali. Isso vai ajudar bastante na dica que eu tenho para te dar para que a sua orquídea, seu Dendrobium nobile, olho de boneca, floresça lá na primavera. Certo, Vanessa, você já falou que elas preferem ser cultivadas em cachepôs, olha, toda enraizadinha, tronquinhos, leques de madeira ou, no último dos casos, num vaso de plástico com substrato bem drenado. Mas onde ela deve ficar, qual cultivo eu devo dar e como eu devo fazer para ela florescer. Mas antes disso eu vou falar para vocês, é super normal nessa época as folhas começarem a amarelar e se soltarem, tá? Isso não é fungo, não é doença, é da própria planta. Ó, já até caiu umazinha aqui, ó. Vocês podem ver, a planta está muito saudável, mas ela vai começar a fazer o descarte de algumas folhas. Isso faz parte do processo de floração da planta. Bom, coloquei ela um pouquinho no chão porque o vaso está bem pesadinho, mas a dica essencial é a seguinte: estresse hídrico. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar no estresse hídrico, mas não sabe como fazer. Tem medo que ela morra, que ela se desidrate, mas fica tranquilo, porque é tudo com muita segurança e a gente vai conseguir a floração. Você deve, a partir de maio, começar a espaçar as regas da sua orquídea, dos dendróbios, gente. Então, é o seguinte, se você regava dia sim, dia não, você vai começar a espaçar a cada 3 dias. Eu não estou dizendo que você tem que regar a cada 3 dias. Você, no seu cultivo, está acostumado já a quanto tempo que você vai regar. Se você rega uma vez por semana, você vai espaçar. Se você rega 2 vezes por semana, a mesma coisa. Eu não estou ensinando aqui a rega. Posso até dar uma dica no final sobre a rega. Mas o momento agora, a partir de maio até agosto, é espaçar a rega e diminuir a quantidade de água que essa planta vai receber. Por que isso? Porque na natureza, nesse período que começa de outono até o comecinho da primavera, as chuvas começam a cessar. Elas param e a planta recebe menos água. E a umidade do ar não fica lá muito essas coisas. E o que acontece também? O Dendrobium é uma orquídea epífita e ela fica onde na natureza? Justamente nas copas das árvores. Elas se agarram às raízes nas copas das árvores. E o que acontece no outono? Geralmente com as árvores, com a maioria delas ou com grande parte delas, caem as folhas. Elas costumam caducar, costumam ficar com menos folhas. E nesse período o Dendrobium recebe mais iluminação solar. Então o que você tem que fazer? Espaçar as regas. Quando você for regar, regar em menor quantidade e aumentar a iluminação dessa planta. Durante todo esse período, de maio a agosto,
Não vai ser repentino, você não vai tirar a rega completamente da sua planta, você não vai judiar dela, você simplesmente vai repetir o que a natureza fornece para ela. Então, na sua casa, no seu cultivo, a gente sempre faz aqui em casa, no cultivo, tudo tentando chegar o mais próximo possível do que a planta recebe na natureza, certo? Então, a gente vai tentar replicar isso no mais próximo possível, espaçando as regas, diminuindo a quantidade de água, aumentando a luminosidade. E isso daí, se a planta estiver adulta, saudável, bem adubada, bem cuidadinha, com certeza ela vai florescer. E outra coisa, você pode investir sim na adubação para floração nesse período, mas não precisa exagerar no adubo de floração, você vai continuar aquela planilha, que eu vou deixar um card aqui em cima, do cronograma de adubação, que a sua planta vai estar devidamente nutrida para te dar flores lindas. Bom, mas qual que seria a rega correta durante o ano todo, sem ser essa rega do estresse hídrico? Depende. Se ela tiver num tronquinho, a rega seria diária. Se ela tiver num cachepô, como esse daqui que eu mostrei para vocês, geralmente um dia sim, um dia não. Em vasos, a cada 3 dias, isso no calor, tá, gente? Calor. No frio, o espaçamento é maior. Mas não tem regra maior do que você observar o substrato. Você precisa olhar o substrato e ver se está seco. Secou, você pode molhar. Observe as raízes também, porque quando a raiz está molhada, a coloração dela muda. Aprenda a ter um pouco dessa sensibilidade para observar se as raízes estão secas, se as raízes ainda estão úmidas, para determinar a hora certa de regar a sua planta. Qual que seria a luminosidade ideal no dia a dia? Dendróbio é uma planta de muita luminosidade. Ela gosta de um sombrite de 50%, ou se for 70%, que ela fique bem próximo do sombrite, da malha de sombreamento. O que importa é que ela pegue bastante luz durante bastante tempo do dia. De 4 horas para cima, assim, a gente recomenda. Ela vai bem até em sol pleno, tá? Mas não fica com vegetal tão bonito e vigoroso quanto se estivesse debaixo de uma tela de sombreamento aí de 50%, no máximo 70%. Sabendo disso, sabendo que é uma planta que exige alta luminosidade, é uma planta que precisa ser devidamente adubada, regada, você já sabe como cultivar o seu dendróbium durante o ano todo. Então, chega esse período, que é de maio a agosto, você começa a fazer o famoso estresse hídrico na planta, que eu já expliquei lá no início, resumindo aqui, intervalar as regas, dar um espaço maior entre as regas. Vamos supor, regou todo dia, você rega normalmente todo dia, começa a regar de 2 em 2 dias. Daqui 1 semana, 2 semanas, você começa a regar de 3 em 3 dias. Daqui 3 semanas, você começa a regar 2 vezes por semana. Vai diminuindo e vai diminuindo a quantidade de água. Por exemplo, se você rega de mangueirada, depois você vai começar a regar com o borrifador, aquele automático, né? O que você fica apertando, que ali não sai quase nada de água. Você vai com um borrifadorzinho, aquele de pressão, né? Que eu quis dizer, que você aperta ali e já sai aquele jato de água. Depois você vai diminuindo, ela precisa sentir que tem algo mudando no ambiente dela. E isso na natureza é muito demarcado, por isso que ela floresce na época certinha. Então, no nosso cultivo, a gente tem que imitar a natureza. Combinado? Vocês entenderam? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo, que eu respondo para vocês. E já deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para serem avisados dos novos vídeos postados aqui no canal, tá bom? Agora, no final do vídeo, você vai ter 2 opções. Uma que o YouTube vai mostrar para vocês e uma que eu escolhi para que você possa navegar e conhecer mais o canal se você for novo aqui. Fiquem à vontade para navegar pelo canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.